Olá, que bom que você está aqui com a gente para mais um vídeo dessa série Caminho a Cristo, essa jornada tão especial. E o assunto de hoje é: dúvida, para quê? Pois é, todos nós já tivemos dúvida. A dúvida ela pode ser um problema, mas nós podemos encontrar uma solução para ela. Às vezes, especialmente nos mais novos na fé, Satanás coloca dúvida na mente deles. Dúvidas sobre algumas questões que não são muito importantes e relevantes, e tomados pela dúvida, ele deseja que essas pessoas percam a fé em Cristo Jesus. Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre como resolver as nossas dúvidas. Existe uma solução para elas? Será que é um problema termos dúvida? Nós vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. E eu começo lendo uma citação do livro Caminho a Cristo, muito interessante sobre esse assunto. Deus nunca pede que creiamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar nossa fé. Sua existência, seu caráter e a veracidade da sua palavra se baseiam em testemunhos que falam a nossa razão. E esses testemunhos são numerosos. Apesar disso, Deus nunca removeu a possibilidade de dúvida. Nossa fé deve ser baseada em evidências, não em demonstrações. Os que desejam duvidar terão a oportunidade de fazê-lo, enquanto os que realmente desejam conhecer a verdade poderão encontrar muitas provas onde apoiar sua fé. Veja só, eu quero destacar 3 pontos principais desse texto que eu li. O primeiro deles é que Deus fala a nossa razão. Então, não apenas a religiosidade deve ser baseada no sentimento, mas sim na razão, no raciocínio. A nossa fé deve ter embasamento na nossa razão, em decisões que a razão, que nós tomamos baseado na nossa razão, no raciocínio. Bem, o segundo ponto é que Deus não eliminou a possibilidade de dúvidas, de questionamentos. Essa é uma realidade da nossa vida e as dúvidas e questionamentos podem trazer crescimento. E uma terceira colocação é que os que querem duvidar, os que querem se envolver nessa trama do ceticismo, eles sempre vão encontrar motivos. Eles nunca vão estar satisfeitos. Agora, o que é verdadeiramente sincero, ele poderá encontrar respostas. Para compreendermos completamente a Deus, é impossível. O texto de Jó, capítulo 11, versos 7 e 8, diz exatamente isso para nós. Olha o que diz ali. Será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? O próprio Jó já entendia que compreender completamente a Deus é quase impossível. Leio para você mais uma citação. Podemos entender seus propósitos, os propósitos de Deus, na medida do necessário e para o nosso próprio bem. Quanto ao mais, devemos confiar na onipotente mão e no coração repleto de amor desse Deus, não é verdade? Mesmo que existam nuvens que nós nunca vamos conseguir dissipar, nós precisamos acreditar nesse Deus que é todo-poderoso, amoroso, grandioso. Existem questões que realmente nós não vamos compreender. Isso acontece no mundo natural e por que não aconteceria também com questões espirituais? Por exemplo, você, o homem, consegue entender completamente o Sol? Recentemente foi enviado uma sonda que vai chegar em algum momento até o Sol para analisar e fazer pesquisas, mas nós nunca conseguimos chegar lá, nem nos aproximar, nós conseguimos entender por uma observação à distância. Existem coisas no mundo natural que a gente não entende completamente. E quando chegam nas coisas espirituais, a gente quer entender tudo
facilmente, completamente. Fazer isso é limitar o poder de um Deus tão grandioso. O apóstolo Pedro, falando sobre alguns escritos do apóstolo Paulo, ele fala, existem coisas ali que são difíceis de entender. E algumas pessoas, né, que não são espirituais e que são egoístas, elas distorcem para a própria perdição delas. Veja, o apóstolo Pedro, seguidor de Jesus, esteve com o próprio Jesus e disse, existem algumas coisas difíceis de entender. Nós não podemos limitar um Deus que é eterno, que é poderoso, que é infinito, que é tão grandioso. E assim, a revelação é um reflexo de quem Ele é. Leio para você mais uma citação do livro Caminho a Cristo. Sob essas verdades tão facilmente compreendidas, encontram-se os mistérios que são o esconderijo da sua glória. Mistérios que vão além da capacidade de compreensão da mente humana, mas que inspiram aquele que, com sinceridade, busca a verdade com reverência e fé. Quanto mais ele estuda a Bíblia, mais profunda é a sua convicção de que ela é a palavra do Deus vivo e a razão humana se dobra perante a majestade da revelação divina. Gosto muito de uma ilustração quando a gente olha para os aviões, esses grandes aviões. Quando nós entramos em um avião para fazer uma viagem, os comissários de bordo, o próprio piloto ou as aeromoças, eles nos dão algumas instruções básicas. Aquelas instruções que eles nos dão ali, enquanto nós estamos esperando para partir naquela viagem, elas não falam de tudo sobre aquele avião. Elas são as instruções necessárias para que nós cheguemos de uma forma melhor ao final da viagem. Quanto mais uma pessoa estuda sobre as tecnologias, as funcionalidades, a aerodinâmica do avião, mais ela sente a segurança de que aquele avião vai chegar no destino. E não é um erro a pessoa querer e estudar mais sobre o avião. Assim é também com a Bíblia. Algumas verdades elas são mais facilmente apresentadas a nós e algumas são reveladas a nós para que nós possamos chegar bem ao final dessa jornada. E não existe problema em nos aprofundarmos. E quanto mais nos aprofundamos, quanto mais descobrimos sobre a palavra de Deus, mais confiantes nela e no Deus que revelou essas verdades, nós nos tornamos. O fato de nós reconhecermos que algumas verdades, grandes verdades da palavra de Deus, da revelação de Deus, elas não podem ser compreendidas por nós, é apenas reconhecer o fato que mentes limitadas, mentes finitas, não conseguem compreender o infinito. Deuteronômio 29, verso 29, diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas ali diz também que as reveladas pertencem a nós. Então, existem questões reveladas a nós, as quais nós podemos procurar, pesquisar, conhecer e devemos conhecer. E é nesse ponto em que muitas vezes a pessoa que tem a dúvida, ela acaba sendo levada para o ceticismo. Satanás ele vai misturando a verdade com o erro, ele vai colocando no coração das pessoas orgulho e dessa forma ele vai minando a confiança que a pessoa pode ter em Deus e na verdade. A dúvida, nestes casos, leva a pessoa a desacreditar das realidades de Deus, do céu, da Bíblia, da palavra de Deus da Bíblia. Leio para você mais uma citação do livro Caminho a Cristo. Deus deseja que, mesmo nesta vida, as verdades de sua palavra sejam reveladas para o seu povo. Existe apenas uma maneira de se conseguir esse conhecimento. Somente por meio da iluminação do Espírito, através do qual a palavra foi dada, é que podemos atingir um entendimento da palavra de Deus. Veja, o agente aqui é o Espírito Santo. Se eu e você usamos da nossa razão e estudamos todos os livros, estudamos muito a Bíblia em suas línguas originais, ou estudamos para conhecer mais a Deus apenas com esse conhecimento intelectual, nós não vamos chegar a lugar algum. Mas quando nós
estudamos, guiados pelo poder do Espírito Santo, aí sim encontramos as respostas. Leio para você 2 textos bíblicos. 1 Coríntios 2, 10 e 11 e João 16, versos 13 e 14. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? João 16, 13 e 14. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Quando nós estudamos a palavra de Deus, devemos sempre reconhecer que existe alguém superior à nossa própria mente, à nossa própria consciência. Sim, a palavra de Deus traz mais conhecimento, ela refina o nosso intelecto, mas não devemos idolatrar a nossa razão, porque aquele mesmo Espírito que revelou essas verdades, que inspirou os profetas e escritores a colocarem essas verdades para mim e para você, é aquele que ilumina a nossa mente para que compreendamos melhor e para que essas verdades façam realmente sentido para cada um de nós. Olha só essa citação do livro. Quando a palavra de Deus é aberta, sem reverência e oração, quando os pensamentos e as afeições não estão centralizados em Deus, nem em harmonia com a sua vontade, a mente fica obscurecida pelas dúvidas. O próprio estudo da Bíblia fortalece o ceticismo. Então, se você tiver todo o entendimento, como eu já disse, mas não tiver também a humildade de se colocar sob a guia do Espírito Santo, de nada vai valer estudar sobre Deus e as grandes verdades de Deus, do céu e do plano dele para nós. Aqui nós percebemos uma verdade que nós já estudamos. Sempre que o ser humano não busca fazer a vontade de Deus e estar em harmonia com Deus, infelizmente ele vai fracassar e vai errar. Muitos até disfarçam, mas a verdadeira causa do ceticismo e da descrença, das dúvidas que nunca são respondidas, é o próprio pecado e o amor ao pecado. Vou ler para você mais alguns textos do livro Caminho a Cristo. A fim de chegar à verdade, devemos ter um desejo sincero de conhecer a verdade. O coração tem que estar disposto a obedecer-lhe. Obedecer a verdade a Deus. Todos os que, com esse espírito, estudarem a Bíblia encontrarão abundantes evidências de que ela é a palavra de Deus e poderão obter uma compreensão de suas verdades que os tornará sábios para a salvação. Então, o espírito deve ser esse espírito de sinceridade, simplicidade, assim como o de uma criança. Eu gosto muito desta frase do livro Caminho a Cristo. Diz assim: em vez de discutir e especular a respeito de coisas que você não entende, deixe que brilhe a luz que já lhe foi dada, e você receberá mais luz. Humildemente se coloque nas mãos de Deus, para que Ele mostre a você as verdades. E se existem algumas coisas que você ainda não encontrou resposta, não se preocupe com elas. Porque se você tem um coração sincero, Deus vai lhe conceder mais e mais luz conforme o tempo for passando. Deus até pede que nós busquemos, estudemos, provemos Ele. Não tenha medo de ter dúvida, mas confie em Deus. Tenha um coração simples, sincero, humilde, para receber essa luz que vem de Deus. Lembre-se, Deus é poderoso e nunca falha. E Ele vai responder um coração verdadeiramente sincero. Se você já foi explorar alguma caverna, é interessante de perceber que quando nós estamos saindo daquela caverna, os nossos olhos até ficam um pouco ofuscados pela luz, porque dentro da caverna, mesmo com uma lanterna, um lampião,
uma tocha, alguma coisa, é uma luz pequena e quando nós saímos a luz do sol é muito mais forte. E quanto mais nós nos aproximamos da porta daquela caverna, mais e mais aquela claridade vai nos envolvendo e mais coisas nós vamos enxergando. Quanto mais você se aproximar de Jesus, mais dúvidas você vai responder. Quanto mais você se aproximar da luz e da glória de Cristo Jesus, mais respostas você vai encontrar. Provérbios, capítulo 4, verso 18, tem um texto muito bonito e você já ouviu esse texto. Diz assim: a vereda do justo é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Conforme você for caminhando nesse caminho, nessa jornada até Cristo Jesus, mais e mais você vai receber da luz do céu. Mais e mais você vai receber do amor de Deus na sua vida. Mais você vai compreender a grandiosidade do plano que Ele tem para você. E mais feliz e realizado você vai ser. Não é muito bom quando as nossas dúvidas são respondidas? O crente que realmente anda na luz, ele vai ter uma busca constante e incessante pelo conhecimento cada vez maior desse Deus de amor e de poder. Leio para você um último texto, uma última citação do capítulo 12 do livro Caminho a Cristo. Pela fé, podemos olhar para o que ainda há de vir e vislumbrar a promessa de Deus quanto ao desenvolvimento intelectual, unindo as faculdades humanas às divinas e pondo todas as habilidades em contato direto com a fonte da luz. Podemos alegrar-nos porque tudo aquilo que tenha restado confuso nas providências de Deus será esclarecido. As coisas difíceis de entender terão uma explicação, onde nossa mente via apenas confusão e propósitos desconexos, veremos a harmonia mais perfeita e bela, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, verso 12. Que você e eu alcancemos esse conhecimento maior de Deus. Que as nossas dúvidas não nos levem à perdição. Pelo contrário, que elas nos levem a conhecer mais e mais a Deus, a buscar mais e mais esse conhecimento, unindo a nossa razão ao poder do Espírito Santo, nos colocando de forma humilde e sincera no caminho de Deus e fazendo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.